Bom, vamos para o que interessa? Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu pedi para o MTI colocar uma versão específica para mim hoje no telão, para que a gente possa acompanhar junto. Porque nessa história que hoje eu vou estar trazendo para vocês, essa versão que eu vou trazer também, ela foi a mais fiel em relação à originalidade desse texto. Então eu fiz questão de trazer ela para que nós possamos ler junto, compreender aquilo que a palavra está dizendo e extrair toda a verdade que está nessa palavra, amém? Então, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Se puderem colocar para a gente, por gentileza. Glória a Deus. Vamos ler. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, quando Elias soube daquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si, para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado todos os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaço as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Amém? Ficaremos até aqui? Bom, eu acredito que vocês já tenham ouvido a história onde Elias, ele enfrenta os profetas de Baal. E nessa história vai dizer que ele chama os profetas de Baal e propõe um desafio para eles. Ele fala assim: se o Deus de vocês é verdadeiro, se ele realmente existe, se Baal ele é verdadeiro, vamos fazer o seguinte: nós vamos montar um altar, colocar o sacrifício sobre esse altar, e vocês vão clamar ao Deus Baal,
pedindo para que ele derrame fogo do céu e consuma o seu sacrifício. Depois que vocês fizerem isso, eu vou clamar ao meu Deus, o Senhor dos Exércitos, e vou pedir para ele fazer o mesmo. Então Elias faz esse desafio e os profetas de Baal aceitam o desafio. Porém, como nós sabemos, Baal não responde, até porque ele não existe. E depois disso, Elias clama ao Senhor dos Exércitos e ele derrama fogo sobre aquele sacrifício e consome todo aquele sacrifício. E logo depois disso, Elias vai e mata todos os profetas de Baal. Esse relato que nós lemos se trata depois desse acontecimento. Logo depois que Elias fez esse feito de matar todos os profetas de Baal, ele recebe uma ameaça de Jezabel, que era a esposa do rei daquela época, ou seja, era a rainha daquela época. A rainha de Israel fazendo uma ameaça ao profeta de Deus. Porém, agora eu vou pedir para a gente retornar à leitura e eu vou pegar algumas partes específicas com vocês e vou parando para que a gente possa discorrer sobre essas partes. Ok? Vocês estão comigo? Amém? Vamos voltar para o versículo 1. Versículo 1 de 1 Reis, capítulo 19. Antes da leitura, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não fuja dos seus problemas, pois Deus está com você. Repete mais forte: não fuja dos seus problemas, pois Deus está com você. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, essa primeira parte. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: quando o inimigo não puder te parar, ele vai te ameaçar. E é o que estava acontecendo com Elias. Versículo 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si, para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. Qual é a realidade que Elias estava enfrentando que nós podemos enxergar? Elias, ele havia invocado o nome de Deus, Deus o respondeu, se manifestou de maneira poderosa, porém mesmo depois disso, Elias vive uma realidade de perseguição. Mesmo depois de Deus se manifestar através do pedido de Elias, ele ainda sofre uma perseguição. Então a realidade de Elias é uma realidade de problemas, de barreiras, de enfrentamentos, uma realidade de perseguição. Mas a verdade que nós podemos enxergar é que em todo o tempo, e nós vimos isso durante esse decorrer, a presença de Deus estava com ele. Desde o momento em que ele invoca o nome do Senhor para que pudesse descer com fogo sobre aquele sacrifício, até o momento em que ele está naquele monte falando com Deus, e Deus se manifesta de uma maneira suave e tranquila, a presença do Senhor estava com ele, e em nenhum momento a presença de Deus saiu de perto dele. Então agora eu preciso te trazer uma curiosidade sobre qual é o processo com a presença de Deus, que vocês já devem conhecer. O primeiro ponto, eu reconheço que precisa dessa presença. Então, em um determinado momento da sua vida, você vai reconhecer que você precisa da presença de Deus. Logo depois disso, você recebe essa presença. O segundo ponto é que você reconhece que precisa agir em favor dessa presença. Então você fala: eu recebi a presença de Deus, então o que eu preciso fazer para agir de acordo com essa presença que me acompanha? Esse é o segundo ponto. O terceiro é quando você aguarda os resultados por agir em favor dela. Então você recebe a presença, você age em favor dela e de alguma maneira você aguarda os resultados por agir em favor dessa presença.
Porém, é nesse ponto que precisamos prestar atenção e que muitos cristãos se enganam. Porque qual é o resultado que nós devemos esperar por receber a presença de Deus e caminhar com a presença de Deus? Caminhar com a presença de Deus é você entender que mesmo com Deus do seu lado, os problemas não vão desaparecer. Então o que nós precisamos entender é que você não acessa a presença de Deus para fugir da sua realidade. Você não acessa a presença de Deus para fugir da sua realidade, porque qual é a realidade do cristão? Você aceita Deus, você recebe a palavra, você cresce em graça e em conhecimento, e parece que vem mais e mais lutas, mais e mais problemas, mais e mais dificuldades. Por quê? Porque agora você está caminhando com a presença. Então aquilo que o mundo te oferece é ao contrário à vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você começa a perceber, tudo aquilo que começa a acontecer na sua volta, não condiz com aquilo que a palavra de Deus e a presença de Deus traz à sua mente. Ou seja, você começa a enfrentar problemas. Quantos aqui tem um problema hoje? Dá um glória a Deus aí. Todo mundo enfrenta um problema, porque essa é a realidade do cristão. Tem gente que até pensou, nossa Davi, se fosse um problema só, estava bom. Tem gente que tem 10, 100, porque o problema, ele faz parte da nossa caminhada, porque somos de Deus, mas o mundo não é. Carregamos a presença, mas o mundo não carrega. Escutamos o Espírito Santo, mas o mundo não escuta. Agimos de acordo com a palavra, mas o mundo não age de acordo com a palavra. Então enfrentamos problemas. E o que eu quero trazer para você é que quem acessa a presença de Deus, buscando fugir da sua realidade, quer sempre comodidade. Mas quem acessa a presença de Deus para ser capacitado para enfrentá-la, recebe preparo da parte do Senhor. E aqui que está a grande diferença sobre você ser um verdadeiro cristão ou um cristão que vai caminhar no raso. Você vem à presença de Deus para fugir da sua realidade ou para que Ele te prepare para você enfrentá-la com a presença dEle do seu lado, com o Espírito Santo te conduzindo, com a palavra dEle te dando autoridade. Como é que nós venhamos para a presença de Deus? Pense agora, como você vem para a presença de Deus? O que você busca quando você vem para a igreja? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você fala assim, vou à igreja, o que eu vou buscar lá? Se você vem buscando fugir da sua realidade, ou seja, deixa eu ir para a igreja para esquecer os meus problemas, eu quero te falar que quando você sair daqui, os seus problemas ainda estarão no mesmo lugar. Mas se você limitar o agir de Deus em vir à igreja, vir à casa do Senhor, para receber somente uma palavra, mas não receber o Espírito Santo que caminha com você, então você vai vir, você vai fugir da sua realidade por um momento, mas quando você sair daqui, você vai ver a mesma coisa acontecendo à sua volta. Então não venha para a presença de Deus buscando fugir da sua realidade. Não busque comodidade, busque preparo na presença do Senhor. Amém? Vamos seguir na leitura. Versículo 5 até o versículo 8 agora. Vai dizer assim: E enquanto Elias estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse, levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que nós podemos ver nessa parte é que Deus, Ele não vai te dar conforto. Isso é uma ideia errada que nós temos. O que Deus vai te oferecer na medida em que você caminhar com Ele é refrigério, que é muito diferente. Então me explica, Davi, o que é diferente? O conforto, ele te deixa satisfeito com o lugar em que você está.
Ou seja, aquele lugar é confortável, aquele lugar é aceitável, é agradável a você, então você não tem a menor intenção de deixar ele. Você não tem a menor intenção de sair deste lugar, porque ele é confortável. Mas quando você se aproxima de Deus, você não pode esperar conforto. Você precisa esperar refrigério. O que é o refrigério? Assim como foi para Elias, o refrigério é quando você se encontra num momento de instabilidade emocional, ou você se encontra num momento em que você está fraco, está abatido, está com alguma crise acontecendo na sua vida, mas Deus vem e Ele te dá alimento, Ele te dá sustento para continuar essa caminhada. Então esse se torna o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Ele te prepara para você continuar firme na sua realidade. E não você vem à presença de Deus esperando que Ele te deixe numa zona de conforto, onde você se sinta bem aqui dentro, e aí você sai daqui, você encontra os seus problemas lá fora, e a única coisa que você pensa é, eu preciso voltar logo para a igreja, eu preciso que chegue o domingo, porque eu não aguento enfrentar mais esses problemas. Só que o que você não está entendendo é que esses problemas nunca vão te deixar. O que você precisa é levar o Espírito Santo até esse problema, para que Ele possa te dar um refrigério e te preparar para toda boa obra. Então não venha para a presença de Deus buscando um conforto, mas venha entendendo que Ele vai te dar um refrigério para a sua alma, onde você vai chegar neste lugar triste, abatido, angustiado, mas vai sair daqui com a convicção de que o Espírito Santo está com você, de que a presença do Senhor te acompanha, de que aonde você pisar os seus pés, o Espírito Santo está lá. Então não importa se tem uma perseguição, se tem um problema, se tem alguém querendo o seu mal, você está caminhando com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é capaz de fazer coisas que você nem imagina, mas Ele está com você e por isso Ele faz. Esse é o refrigério do Senhor. E quando eu olho para esta palavra, eu imagino que é como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, eu não estou te dando esse alimento para você se acomodar no mesmo lugar. Elias, eu não estou te acordando para você comer um pão e beber uma água, para que você volte a dormir, até porque o Senhor levanta um anjo e manda o anjo por 2 vezes, para que Elias não permaneça naquele estado. É como se Deus estivesse dizendo: não estou te dando esse alimento para você se acomodar no mesmo lugar. Davi, no que isso se aplica à minha vida? É como se Deus estivesse te dizendo agora: eu não estou te dando este alimento, eu não estou te dando este alimento para você se acomodar no mesmo lugar, ou seja, para que você chegue na segunda, na terça e permaneça do mesmo jeito. Eu estou te dando esse alimento para que você continue a jornada e o propósito que eu coloquei na sua vida. É por isso que eu te alimento. Não é para você se acomodar e achar que porque você vem à igreja, porque você está louvando, os seus problemas vão desaparecer. Não, o Espírito Santo está dizendo: o problema vai estar lá, mas eu vou estar com você. Então pode vir o problema, pode vir o gigante, pode vir a ameaça, o Espírito Santo está comigo, então nada vai me parar. Quantos creem nisso nessa noite? Deus não está te dando alimento para você parar no mesmo lugar. Deus não está te alimentando com essa palavra hoje, toda semana derramando algo de Deus sobre a sua vida. Ele não está fazendo isso para você continuar parado, achando que isso é suficiente. Ele está esperando você falar: Espírito Santo, me acompanha no meu trabalho. Espírito Santo, me acompanha na minha casa. Espírito Santo, me acompanha na minha faculdade. Porque independente do lugar em que eu estiver, se o Espírito Santo estiver do meu lado, então pode vir o problema e o gigante. Eu tenho refrigério, eu tenho alimento, eu tenho água. Então eu recebo de Deus e não me preocupo com mais nada. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. E por que isso acontece? Porque Deus não te dá um alimento para você ficar parado no mesmo lugar? Porque quando você faz isso, você não leva Deus para os seus dias. Porque na sua mente, você só encontra Deus quando os problemas desaparecem. Então eu vou para a igreja porque eu sei que lá, aquele problema que eu estou enfrentando, eu vou deixar ele de lado um tempinho.
Aí você fala assim, já que esse problema não está me atormentando, então Deus está presente. Mas quando você sai deste lugar e não leva o Espírito Santo com você, esse problema volta a te incomodar. E aí você fala assim, preciso voltar para a igreja, porque lá eu encontro o Senhor. Mas hoje o Senhor está te dizendo, você não precisa ir na igreja para me encontrar. O que você precisa é me levar para o seu dia a dia. Esse Espírito Santo que se apresenta no sábado, Ele quer estar com você no domingo, Ele quer estar com você na segunda, Ele quer estar todos os dias com você, para te mostrar que Ele não te alimenta para te acomodar no mesmo lugar. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que te capacita para continuar. Elias estava cansado, Elias queria dormir, Elias queria tirar a sua vida. Ele fala, Deus, tira porque eu não posso fazer isso. Mas o Senhor fala, levanta porque para você tem pão e para você tem água. Elias levanta, ele pega o pão, ele toma água, mas volta a dormir. Então o Senhor manda um anjo novamente e fala, levanta, porque para você eu tenho pão e para você eu tenho água. E a caminhada que eu tenho para você é demasiadamente grande, ou seja, não vai parar por aqui. Não é porque te ameaçaram que vai acabar, não é porque o problema está na sua frente que você não vai passar por ele. Eu sou o Senhor que te chamei, então eu vou te sustentar, eu vou mandar o pão, eu vou mandar a água, e você não precisa se preocupar com o seu sustento, porque o Senhor te sustenta. Faz sentido isso para você? Deus encontrou com Elias, não para acomodá-lo no medo que ele estava sentindo, mas para prepará-lo para o seu propósito. Deus vai encontrar você, não para te acomodar no seu medo, mas Ele vai te preparar, porque Ele tem um propósito na sua vida. O Senhor tinha um propósito com Elias, e esse propósito não tinha acabado. Então, independente da ameaça, o Senhor estava dizendo, continua, se alimenta, receba o meu sustento, porque eu ainda tenho algo para fazer através da sua vida. E com a gente não é diferente. Quantos creem que o Senhor tem uma obra para realizar na sua vida? Quantos creem? Então você não vai parar, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite te dizendo, eu estou te dando o pão mais uma vez, eu estou te dando alimento mais uma vez, eu estou te dando o sustento mais uma vez, e você vai sair deste lugar hoje, com a plena convicção de que eu estou te acompanhando, e aquela ameaça que te fizeram, não vai ser o suficiente para te parar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o Espírito Santo que está em nós, do que os gigantes que se levantam no mundo, porque esse Espírito Santo nos acompanha, de dia e de noite. Ele conhece os seus passos, Ele conhece os seus caminhos, Ele conhece o seu andar, Ele sabe o que você precisa e Ele te entrega para te lembrar, eu estou com você e eu vou te preparar para toda boa obra. Aleluia, aleluia. Eu não sei vocês, mas o Espírito Santo já está falando neste lugar. Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo, porque o fato de um cristão estar parado é aquilo que Deus menos quer. O fato de um cristão estar querendo fugir da sua realidade é aquilo que Deus menos deseja. Então você pode estar lembrando agora dos seus problemas que você encontra lá fora e querendo que eles sumam da sua mente. Mas isso não vai acontecer, porque hoje o Espírito Santo está te preparando para acabar com esse problema. Esse problema não vai sumir, porque agora o Espírito Santo está te capacitando, está te dando o alimento que você precisa para levantar, continuar a caminhada e falar assim, eu vou enfrentar porque o Espírito Santo de Deus está do meu lado, eu vou enfrentar porque a presença de Deus me acompanha, então eu não vou desistir, eu não vou parar, e esse problema vai desaparecer da sua vida, quando você levar o Espírito Santo para enfrentar junto com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Vamos ler até o versículo 14. Eu quero que você preste bastante atenção nessa parte. Glória a Deus. Versículo 9 ao versículo 14. Elias recebe o sustento de Deus e agora continua a sua caminhada até o Monte Horebe. E diz assim: e ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse:
Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. Hoje o Senhor te chama para se colocar diante dele. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a sua face com o manto, e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. Ele se colocou diante do Senhor. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado todos os teus profetas com a espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Uma coisa que acontece é que quando queremos fugir dos nossos problemas, a nossa visão sobre a realidade ela é distorcida. Quando você quer fugir daquele seu gigante que você está enfrentando, é como se esse gigante ficasse um pouco maior dentro de você. Quando você vem para a presença de Deus, pensando em fugir daquele problema, fugir daquela barreira, é como se aquele problema crescesse dentro de você. Como se você dissesse: eu não sou capaz de enfrentá-lo e por isso eu vou fugir. E isso aconteceu com Elias. Elias, ele potencializou o seu adversário e esqueceu daquilo que ele carregava. Sabe por quê? Nós acabamos de ler Elias dizendo o seguinte, por 2 vezes: e somente eu restei. Ele falou isso. Eles mataram todos os profetas, e somente eu restei. Mas isso não era uma verdade. Se você olhar para uns capítulos anteriores, você vai ver o próprio Elias encontrando com outros profetas e falando com eles. Ou seja, Elias sabia que ele não estava sozinho, que ele não era o único. Mas por querer fugir da sua realidade, ele potencializou o seu problema e esqueceu o seu propósito e quem ele era. Ou seja, ele falou assim: eu estou sozinho, o que não era uma verdade. Então sabe aquele problema que você tem enfrentado há muito tempo? Sabe aquela dificuldade que agora vem à sua mente quando eu falo sobre estas coisas? E você fala assim: cara, eu não vejo a hora disso acabar. Talvez esse problema e essa dificuldade na sua mente esteja muito maior do que realmente é. Porque você está buscando fugir desse problema e não levar o Espírito Santo para dentro dele. Porque quando você começa a fugir do problema e querer se afastar cada vez mais dele, então esse problema começa a crescer, porque você fala: eu não sou capaz, eu não consigo, não tem nada que me ajude a vencê-lo, então eu vou fugir dele. Ele começa a ficar cada vez maior, porque você esquece que o Espírito Santo que você carrega, ele é muito maior que os seus problemas. Elias esqueceu. Por um momento, Elias esqueceu que a presença de Deus estava com ele. Por um momento, Elias se esqueceu de que a presença de Deus era maior do que os problemas que eles estavam enfrentando. A presença de Deus era mais poderosa do que a ameaça que Jezabel fez para ele, mas por um momento ele esqueceu disso. E o interessante é que nesse pequeno trecho que a gente leu, o Senhor faz 2 perguntas para Elias. Sabe, uma coisa que eu aprendi estudando a palavra é que toda vez que Deus fala, merece uma atenção a mais do seu tempo, merece um pouco mais de dedicação para que você entenda, porque se é Deus falando, pode ter certeza que na palavra que Deus está liberando há vida, há tesouros. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando Deus faz uma pergunta, não é porque Ele quer saber. Todos concordam que Deus é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Então, quando Deus te faz uma pergunta, é porque Ele quer tratar algo em você.
E Deus fez uma pergunta para Elias: o que fazes tu aqui, Elias? E hoje o Senhor te faz uma pergunta: o que fazes tu aqui? O que você faz aqui nessa noite? Tem gente que já está entendendo e está orando. Está falando para Deus o que vai fazer, o que veio fazer aqui nessa noite. Porque hoje o Senhor está te perguntando: o que fazes tu aqui, Elias? O que fazes tu aqui, Bruna? O que fazes tu aqui, Isaac? O que fazes tu aqui, Vitinho? O que você faz aqui? Por que você invoca o meu nome? É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, há um tempo atrás você invocou meu nome para que eu pudesse descer como fogo e consumir o sacrifício, para mostrar que eu sou o Deus verdadeiro, que eu sou o Deus poderoso, que outros deuses não existem além de mim. Você invocou meu nome para isso, mas agora você está invocando meu nome para eu tirar a sua vida. Elias, o que fazes tu aqui, Elias? Por um acaso, Elias, você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu que eu sou o Deus que quando você pediu para derramar fogo do céu, eu derramei e mostrei que eu sou o Deus poderoso? Eu sou o Deus que é Deus sobre todas as coisas, que é o Senhor dos senhores, que é Rei dos reis. Eu sou o Senhor, Elias. Então o que fazes tu aqui? Por que você está invocando o meu nome? Por que você está me chamando nessa noite? O Senhor está te perguntando: o que fazes tu aqui? Deus não quer que você chame o nome dele para que você não tenha mais problemas na sua vida. Ele quer que, assim como Elias fez anteriormente, você chame a Deus para mostrar para todo mundo que está à sua volta que Ele é o único que é o Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. É o único Deus que pode te curar, é o único Deus que pode te sustentar, é o único Deus que pode derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, é o único Deus que pode te ungir, é o único Deus que pode te livrar de todo mal, é o único Deus que pode te derrubar todos os gigantes que têm te acomodado, é o único Deus que pode todas as coisas. Então quando você recebe isso, você entende: eu já tenho tudo. Então você entende aquilo que Paulo um dia entendeu, quando ele fala assim: Senhor, se possível, tira esse espinho da minha carne. Mas o Senhor vem e fala: a minha graça te basta, a minha graça te basta, você não precisa de mais nada, você já tem a minha presença. Então chama o meu nome, para que eu possa te sustentar, para que eu possa te levar mais longe, para que eu possa cumprir o meu propósito na sua vida. E é isso que o Senhor está te falando nessa noite: invoca o meu nome, para que eu venha te capacitar para aquilo que eu tenho para você, para que eu venha te preparar para toda boa obra, para que eu venha te mostrar que o propósito que eu coloquei em você, ele não vem de você, ele vem de mim. Então eu vou te capacitar para viver esse propósito. A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te basta, diz o Senhor nessa noite. A minha graça está sobre a sua vida e ela é suficiente. Pode estar enfrentando acusações, pode estar enfrentando perseguições, pode estar enfrentando ameaças, mas a graça do Senhor que está sobre a sua vida, ela é suficiente, você não precisa de mais nada. Então hoje o Senhor te pergunta: o que fazes tu aqui? O que você quer de mim? Porque o Senhor sabe o que você precisa, Ele sabe o que você anseia, Ele sabe o que o seu coração está precisando neste momento. Ele sabe aquilo que você vai sair daqui e vai se preocupar. Então o que Ele quer fazer agora é falar assim: eu estou aqui para te preparar. Você vai aceitar o meu preparo ou você vai buscar um conforto que eu não posso te dar? Você vai buscar o meu refrigério ou você vai querer um conforto que eu não estou a fim de te dar? Porque o meu objetivo é como se Deus estivesse te dizendo: não é te deixar confortável, não. O meu objetivo é te deixar desconfortável mesmo, porque o mundo não é de Deus, o mundo não é meu, o mundo não pertence a mim, mas você pertence. E se você pertence ao Senhor, então vai ficar desconfortável, vai ficar difícil, mas o Senhor te sustenta e a graça dele te basta nessa noite. A graça do Senhor é suficiente, a graça do Senhor vai te acompanhar. Então Ele vai te dar pão, Ele vai te dar água e Ele vai te acompanhar no caminho, porque esse é o Senhor que nós servimos. Traga à sua mente agora todos os problemas que você tem enfrentado.
tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que quando você para pensar já te dá um desespero e você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? É problema com pessoas, é problemas financeiros, é problemas familiares, é problemas profissionais. Traga a sua mente. Porque Deus não quer que esse problema suma da sua mente, Ele não quer isso. Ele quer que você traga esse problema à sua mente agora, para que Ele venha te lembrar e para que você venha reconhecer: o Deus que eu sirvo é maior que este problema profissional. O Deus que eu sirvo é maior do que este problema financeiro. O meu Deus é maior do que este gigante que se levantou na minha vida. O meu Deus é capaz de tirar toda a armadilha que o inimigo tem tentado levantar sobre mim. O meu Deus é capaz. Então agora traga a sua memória, porque esse problema que você está lembrando agora, esse problema que tem te atormentado, que você não consegue parar para pensar nele, o Senhor está te dizendo: eu sou maior do que este problema, filho. Eu sou maior do que este problema, filha. Então para de querer fugir deste problema, apenas deixa eu na sua frente, porque se eu estiver na sua frente, o problema fica pequeno. Se eu estiver na sua frente, o problema não ganha mais essa altura, o problema não se torna mais gigante, ele se torna pequeno, porque eu sou maior do que o seu problema. O Espírito Santo é mais poderoso do que esse gigante. O Espírito Santo, ele é mais poderoso do que o gigante que está sobre a sua vida. E hoje ele te lembra: eu estou com você todos os dias da sua vida, até que você parta desse mundo. Eu estou do seu lado, eu estou te capacitando, e nenhum problema vai fazer você parar, porque não é você que vai enfrentar, mas eu vou enfrentar por você. Oh, aleluia. A minha graça te basta, filho. A minha graça te basta, filha. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei que você está olhando para a sua capacidade agora e está vendo que não é possível. E é nessa hora que eu começo a agir na sua vida. Eu sei que você está lembrando desse problema agora e falando assim: eu não sou capaz de acabar com esse problema. Eu não tenho a capacidade de sumir com esse problema da minha vida. Mas eu tenho, filho. Eu sou Deus que sou capaz de todas as coisas, nada é impossível para mim. Nenhum gigante é grande demais, nenhum pecado é maior do que a minha graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então pode estar no lamaçal, pode estar caído, pode estar quase desistindo, mas o Senhor vem nessa noite e te lembra que você precisa levantar, porque Ele tem um pão para te dar, Ele tem uma água para te dar, e hoje Ele te traz um sustento que vai fazer você continuar, vai te capacitar, vai te preparar e vai te conduzir para enfrentar esse gigante, porque esse gigante não é maior do que o seu Deus. Nenhum gigante é maior do que o seu Deus. Nenhum problema é maior do que o seu Deus. Nenhuma ameaça é mais poderosa do que o poder de Deus. Versículo 5, versículo 15. E aqui eu encerro com vocês. Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor, porque Ele está nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que tem gente que já está sentindo o Espírito Santo, mas Ele ainda tem algo para fazer nessa noite. Ele tem um pouco mais para derramar sobre nós. No versículo 15, eu quero que você leia bem atentamente comigo. A palavra do Senhor, ela vem a Elias e diz: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. A gente vai ler de novo. O Senhor diz: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Eu vou precisar demonstrar isso para vocês. Isaac, vem aqui comigo, por gentileza.
precisa fazer nada não, tá? Só ficar parado. Isso é Elias, eu vou representar a voz de Deus. Elias, vai, retorna ao caminho para o deserto de Damasco. Ô Elias, deixa o versículo pra gente. Ô Elias, e quando vieres, fica aí. E quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Se você não pegar agora, eu vou embora. O Senhor está dizendo, vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. E o mesmo Deus diz, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. O que Deus estava dizendo para Elias, Elias, eu sou o Deus que te falo para ir, mas eu também sou o Deus que te falo, quando vieres eu já estarei aqui. Então o mesmo Deus que falou, vai, é o mesmo Deus que já está no lugar do destino. Então o mesmo Deus que te entregou a promessa, Ele já está vendo ela cumprida, Ele já viu a promessa acontecer. Então esse Deus fala, vai, mas Ele também fala, quando vieres eu estarei aqui, e a obra vai continuar e não vai parar. Aplaude o Senhor nessa noite, fique de pé. O mesmo Deus que diz vai, Ele diz, eu já estou no lugar da sua promessa. Eu sou o Deus que prometo e eu sou o Deus que cumpro na sua vida. Por acaso eu sou homem para mentir, ou filho do homem para me arrepender? Não, eu não sou. Então se eu prometi, eu já fiz, para mim já aconteceu. Então traga à memória as promessas de Deus para a sua vida, porque vai acontecer, nenhum inimigo vai parar elas, nenhum inimigo vai tirar, nenhuma ameaça vai tirar essa promessa da sua vida, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que disse vai, Ele diz, eu já estou no lugar do destino e eu te chamo. E Davi, no caminho o que acontece? No caminho eu te dou pão, no caminho eu te dou água, no caminho eu te sustento, no caminho eu estou com você, no caminho você não está sozinho. Então eu te chamo, mas eu te capacito, eu te chamo, mas eu te preparo, diz o Senhor nessa noite. Espírito Santo, tinha gente que estava querendo desistir já, tinha gente que já estava pensando, eu vou precisar fugir desse problema mesmo, porque eu já tentei e não consegui resolver, mas estava ficando tão triste, porque esse problema estava levando para o caminho contrário daquilo que Deus te prometeu. Deus, o Senhor me prometeu um emprego, o Senhor me prometeu um casamento, o Senhor me prometeu uma família, mas nada dá certo, eu não consigo nada, ninguém me ama, parece que eu não consigo um emprego estável, parece que o Senhor está me levando de um canto para o outro, mas o Senhor hoje te lembra, se eu te prometi, eu já estou no lugar da promessa, eu já estou te esperando e ainda estou te dando um alimento para você continuar e não parar. Então tinha gente que estava pensando em desistir, mas hoje o Senhor vai te chamar aqui para te falar, eu estou te capacitando novamente, eu estou te sustentando e estou trazendo um refrigério para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que estava com um problema tão grande que falava, eu não sou capaz, eu não estou conseguindo, mas o Senhor hoje te lembra, eu sou o seu sustento, eu te chamo para perto, eu estou te capacitando, eu estou te lembrando que aqui, nessa palavra, essa palavra tem pão, essa palavra tem água, essa palavra tem sustento, e hoje você que decidir vir a esse altar e receber essa palavra, o Senhor vai te tocar, o Senhor vai te encher, o Senhor vai derramar mais do Espírito Santo dele sobre você. Vem aqui à frente, não espere um louvor. Não estou aqui para mexer com a sua emoção. Se você não se sentiu emocionado com essa palavra, sinto muito, de verdade. Mas se você reconheceu que o Espírito Santo hoje está te lembrando que tem um pão para você, tem uma água reservada para você, e essa água e esse pão vai te dar sustentabilidade para caminhar, para continuar, seja 10, 20, 30, 40 dias, esse alimento vai te sustentar, esse alimento é o suficiente, e você não precisa de mais nada. Então o Senhor está dizendo, tá difícil, você está preocupado, tá achando que não vai dar certo, tá achando que você não é
capaz, que eu não vou te sustentar, mas hoje eu estou te lembrando, eu já declarei a promessa, então para mim já aconteceu, para mim já está feito, e hoje eu vou preparar o seu coração para continuar, hoje eu vou preparar a sua mente para continuar caminhando, porque eu sou Deus que sustento quem eu chamo. O Senhor sustenta aqueles que Ele chama, o Senhor capacita aqueles que Ele chama, não porque somos capazes, mas porque o Senhor é em nós, porque o Espírito Santo é em nós. Então não fique no seu lugar, lembre agora que você tem um problema, e que você acha que não vai dar certo, que você não é capaz, mas o Senhor é capaz, o Senhor é capaz, e Ele está aqui nessa noite.